Oi, hoje a gente vai falar sobre as máquinas de costura, porque a nossa aula anterior a gente falou sobre dica, o que a gente tem que pensar antes de costurar, como que é a rotina, né, do dia de costura, e na próxima aula a gente vai já efetivamente costurar a nossa saia. Então eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre máquina de costura, para também esse vídeo ficar separadinho, para toda vez que tiver dúvida voltar e falar que máquina que eu preciso usar, e aquele nosso vídeo, aquele nosso combinado dos vídeos básicos, tá bom? A gente vai dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro a gente vai falar das máquinas que a gente usa para fazer tecido plano e depois a gente vai falar das máquinas que a gente usa para costurar malha. Lembrando que tem uma aula já aqui no canal sobre tecnologia têxtil, a primeira aula dessa playlist de tecnologia têxtil, que é a disciplina que fala sobre os tecidos, que explica a diferença de tecido plano entre tecido plano e malha. O que é o tecido plano e o que é a malha, tá bom? Então a gente vai fazer essa divisão aqui para falar das máquinas, mas quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula de tecnologia têxtil, legal? Bom, o que a gente precisa? A gente vai primeiro falar da máquina mais tradicional que a gente tem, a máquina mais comum, que a gente chama de máquina reta, tá bom? A máquina reta a gente usa para costurar o tecido plano. Então, toda vez que a gente precisa fechar uma costura, por exemplo, eu vou costurar a lateral da minha roupa, né, de um vestido ou de uma saia que seja de tecido plano, eu vou costurar na reta, tá bom? Então, a gente vai usar essa máquina. Como que é o ponto dessa máquina? Se você olhar pelo direito e pelo avesso, o ponto é uma linha tracejada. Ela é uma costurinha que fica assim tracejadinha, tanto do lado direito quanto no avesso. Esse ponto eu chamo de um ponto fixo. Então, se você pegar o tecido, como o tecido não estica, né? Se você pegar o tecido e dar uma esticadinha depois de costurar, você vai ver que esse ponto é um ponto fixo, ele não acompanha. Por mais que você fale assim, eu tô trabalhando com tecido plano, mas tem elastano, ele estica um pouquinho. Se você esticar essa costura, ela não estica, ele é um ponto que fica fixo. Tá bom? Então a gente usa ele para costurar o tecido plano. Agora, se eu simplesmente costurar ele e não fizer nada nas beiradinhas do tecido, o tecido fica desfiando. A grande maioria dos tecidos desfia. Então eu preciso fazer alguma coisa para fazer um acabamento. Para tecido plano, a gente usa uma máquina para fazer acabamento chamada de overlock. Então é overlock. O que essa máquina faz? A overlock, na beiradinha dos tecidos, né, de todos os tecidos, então, por exemplo, na minha frente, nas costas, se eu tenho um bolso, algum detalhe, ele faz um acabamento para o tecido parar de desfiar. Como que é o ponto da overlock? Vamos supor que o tecido esteja aqui, né, o finalzinho do meu tecido, a overlock faz assim, ó, ela faz como se fosse um bordadinho, bem na beiradinha do tecido, tá? Então, ela vai fazendo esse ponto e o tecido para de desfiar. E para ajudar, aqui no finalzinho tem um tracejadinho, como se fosse o pontinho da reta também. Só que como ele está embutido nessa costura da overlock, essa costurinha aqui, ela não fica tão fixa. A gente consegue até dar uma mini esticadinha nela. Mas no tecido plano, a gente usa para fazer acabamento. Tá bom? Então, para tecido plano, o que eu preciso? Eu preciso ter uma máquina reta e um overlock. Acontece que a máquina reta, a gente tem algumas opções no mercado que são o que a gente chama de máquina caseira ou máquina doméstica. São essas maquininhas pequenininhas que a gente consegue deixar por em cima da nossa mesa e transportar, guardar no nosso armário quando não estiver costurando. Tem essa opção no mercado, tá bom? Que são preços acessíveis e as máquinas têm vários pontinhos, tá? A gente tem uma infinidade de tipos de máquina, né? Então, assim, tem esse ponto que a gente chama de ponto da máquina reta, mas ela também vem com os opcionais. Tem uns pontinhos de bordado, tem um ponto que a gente chama zigue-zague, que eu vou falar também. Então, essa máquina tem uma opção no mercado, uma máquina como uma máquina caseira. A máquina overlock, a melhor overlock que tem é a que a gente chama de overlock industrial, que é uma máquina que tem uma mesa grande, ela já tem um preço um pouco mais cara e ela tem uma velocidade maior, assim, comparada com uma máquina caseira. Bom, a máquina overlock também tem uma opção caseirinha, mas o que a gente vê na maioria das casas, né, de quem gosta de costurar ou quem tem isso como um hobby, a maioria das pessoas tem a máquina reta, mas não tem a overlock. E o que eu vejo muito nos meus cursos são as pessoas que começam a fazer modelagem e costura, mas tem dúvida de falar, será que eu vou gostar? Será que eu vou me envolver com isso? Eu tô com medo de gastar um dinheiro numa máquina e acabar não aproveitando.
Então, a gente acaba aconselhando que a pessoa compre uma máquina reta e que faça uma outra opção de acabamento para quem não tem o overlock, quem ainda não quer investir nisso. Qual que é a outra opção? Nas máquinas retas, né, nessa máquina caseirinha, a gente tem um ponto que é chamado de zigue-zague. O zigue-zague, ele é assim, ó, então vou escrever aqui para deixar explicadinho o zigue-zague, e ele é um ponto que, assim, ó, que faz como se fosse uma graminha, também na beirada do tecido. O tecido tá aqui e o zigue-zague faz esse acabamentinho em forma de graminha, né, na beirada do tecido. Então, quem não tem o overlock para fazer o acabamento para o tecido não desfiar, pode usar o zigue-zague, tá? Então, quando eu for explicar lá na parte da sala, agora a gente vai fazer o acabamento, tem a opção de fazer no overlock ou no zigue-zague. Lembrando que esse vídeo é o começo do nosso curso de costura, né? São as primeiras aulas, então eu tô sempre falando dos acabamentos mais básicos, tá bom? Depois, com o tempo, a gente vai falando de algumas outras opções que, de repente, você consegue costurar sua roupa inteira usando a máquina reta. Principalmente se for um tecido fininho, um tecido de alta costura, a gente consegue fazer tudo na reta, com acabamento embutido, tá? Mas assim, a princípio eu tô falando do que a gente usa para fazer as roupas mais tradicionais e da forma mais básica possível. Legal? Bom, então tá, então vamos supor que você tenha a sua máquina reta, falar, eu consigo fazer o acabamento com zigue-zague e eu consigo costurar fechar minha peça na máquina reta. Agora, se você for fazer uma peça de malha, a gente não consegue fazer na máquina reta. Por quê? A malha estica, né? A gente tem um tecido que tem elasticidade. E lembra que eu comentei que o ponto da reta é um ponto fixo? Então, se você costurar a sua malha na máquina reta, quando a malha esticar, a linha vai estourar, a sua costura estoura. Então, de repente, você está sentada e está em pé e vai sentar, você ouve e sua roupa estoura. Então, não dá para a gente costurar a malha na máquina reta. Para costurar a malha, a gente precisa daí ter a overlock e uma outra máquina para fazer acabamento. O que a gente faz com o overlock? Lembra que eu falei que a máquina reta no tecido plano, a gente usa para costurar lateral. Por exemplo, eu vou fazer frente com costas, eu vou e passo a máquina reta e faço o acabamento para o tecido não desfiar. Na malha, a gente já vai direto para o overlock. A gente já coloca frente e costas, né, de uma lateral, por exemplo, uma direitinho assim, uma com a outra, e já passa na máquina overlock. A overlock mesmo já faz essa costura, tá bom? Então a gente fecha, né, a gente fala que a gente fecha a roupa de malha na overlock. Então tá bom, vamos supor que eu fiz uma regata de malha. Costurei aqui meus ombros, costurei as laterais, e como que eu vou fazer o acabamento? Para fazer o acabamento, por exemplo, para fazer a barra da minha regata, eu preciso ter uma outra máquina chamada galoneira. Então, para fazer a malha, o acabamento, né? Eu preciso ter uma outra máquina chamada galoneira. O que a galoneira faz? Ela faz o acabamento das malhas, só que se você olhar uma peça feita, costurada na galoneira pelo lado direito, você vai ver essa linha tracejadinha, como a gente tem na máquina reta. E na máquina galoneira, o lado direito, você tem como opção deixar assim com um tracejadinho, com 2 ou com 3. Então a gente fala assim, é uma galoneira com 2 agulhas, é uma galoneira com uma agulha. A máquina oferece essas possibilidades e você escolhe lá na hora. De repente você fala assim, eu quero uma agulha só, uma linha só, então eu não vou colocar a linha nessa agulha, eu vou colocar só em uma. E assim você vai costurando. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui de 2 agulhas. Então do lado direito da peça, ela vai ficar assim. Tá? Só que o avesso de quando você costura na galoneira, ele não fica assim, né? Então lembrando que se ficar um tracejadinho reto no direito e no avesso, a gente tá falando da máquina reta. Agora, na galoneira, o avesso fica assim, ó, como se fosse o pontinho do overlock. Então a gente tem uma peça de roupa que tem esse ponto do lado direito e esse ponto no avesso. Então, se você quiser ver um exemplo, você pega uma camiseta sua na sua casa, ou um pijama que seja de malha, é só você olhar que você vai ver. Olha a barra da camiseta e você vai ver que do lado direito tem as linhas tracejadas e do lado avesso tem essa que eu chamo de correntinha, tá bom? Que é um pontinho de bordado. O que acontece? Quando você tem esse tipo de acabamento, quando você faz uma barra na galoneira, esse ponto do avesso possibilita que o ponto tenha um movimento. Então, quando você está vestida com uma peça de malha, quando a malha estica, o ponto acompanha e a linha não rompe.
tá bom? Então, são essas opções que a gente tem para fazer em máquinas, né? O que acontece? Hoje no mercado, a gente tem algumas versões de máquina caseira que oferecem essas três coisas junto, assim. Eles falam, a gente tem ponto de overlock, a gente tem ponto de galoneira. Então, se você está pensando em comprar uma máquina de costura, olha bem as opções, olha, assim, quais são os diferenciais da máquina. Você consegue, nos sites, né, que vendem máquina de costura, você consegue ver a relação dos tipos de ponto. Então, tem uma máquina que oferece, por exemplo, a reta, o zigue-zague, um ponto de overlock e mais 30 pontos de bordado, que daí são florzinhas, folhinhas ou até coisinhas geométricas que bordam o seu tecido. Então você pode procurar uma dessas opções. O meu conselho é, se você está começando e quer comprar uma máquina super acessível, você pode comprar uma reta simples que tenha zigue-zague, que você já consegue fazer roupas maravilhosas, você consegue fazer muita coisa. Aqui, como a gente está fazendo o curso, começando bem do básico, a gente vai fazer o curso completo, a gente vai começar usando só essas duas máquinas, né, a reta e o overlock, e para quem não tem a opção, a reta e a zigue-zague, que é a mesma maquininha, eu vou mostrar para vocês como muda o ponto para a gente conseguir costurar nossas peças. Legal? Então essa foi a nossa aula de máquinas de costura e a gente vai para a próxima para costurar nossa saia. Lembrando que a gente tem ainda programado aqui no canal as aulas de tecnologia têxtil, as aulas de história da moda, e eu vou começar a fazer umas aulas de modelagens extras, que a gente não precisa depender do curso para fazer umas coisas, uns modelinhos mais bacanas, tá bom? Fica ligada no canal, deixe seu like, fale para as pessoas para se inscreverem, para curtirem os vídeos e a gente vai se vendo por aqui.